Olá pessoal, 5 horas da tarde, hoje é dia 4 de junho, uma quinta-feira. Nós vamos conversar hoje com a Daniela Tachner, que esteve conosco semana passada e já deu uma pincelada na semana passada sobre o assunto de hoje, que vai ser o poder das palavras. Isso promete, hein? Vamos esperar ela entrar e começar. Enquanto isso, eu vou até escrever aqui para vocês saberem qual é o nome da live de hoje. Espera aí. Oi, vocês estão me ouvindo bem? O meu áudio está bom? Como é que está? Se vocês puderem responder, eu agradeço, tá? Alô? Olá, Não está me ouvindo? tá me ouvindo? Eu tô. Ah, agora eu tô te ouvindo também. Acho que é meu fone. Deixa eu tentar de novo aqui. Pera um pouquinho só. Tá. Arte. Sem problema. Coloquei o fone que tava conectado no laptop, aí eu não ia te ouvir nunca, né? É difícil. Aí fica difícil. Pronto, consegui. Tudo Pronto. bem? Eu tô bem, e você, tá boa? Tudo bem. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Eu estava falando para o pessoal que na semana passada você já deu uma pincelada no assunto que a gente vai tratar hoje, né? Foi rapidinho, mas foi legal. Então hoje tem Isso, uma live inteira só para isso, o poder das palavras, que eu isso. achei muito interessante. É a tal da neurolinguística que você falava, não é? Isso, principalmente a programação neurolinguística. Ah, é diferente uma coisa da outra, eu não conheço. É que a neurolinguística, ela é um tipo de linha da psicologia. A programação neurolinguística, ela vai estudar mais ou menos os mesmos viés, mas você não precisa ser psicólogo. Então, eu não sou psicóloga, eu sou analista comportamental. Entendi. Tem um pouquinho de diferença, assim como da neurociência também é um pouquinho diferente. É só o objeto de estudo. Legal. Eu não entendo muito disso aí, aliás, nada. Por isso que eu pergunto, para saber. Eu queria começar perguntando, acho que o mais básico, né? Você já explicou, mas eu quero que você explique tudo de novo e agora com mais detalhes. Qual é o poder das palavras no nosso cérebro, Daniela? O que elas fazem aqui dentro? Bom, num primeiro momento, a gente precisa entender como essas palavras entram no nosso cérebro, tá? Elas vão entrar de uma maneira que a gente vai construir uma imagem, dessa imagem a gente vai construir uma emoção, dessa emoção um comportamento e aí vai estar os nossos resultados. O poder que elas têm sobre a gente é de construir coisas novas. Só que o que as pessoas confundem é que as palavras podem desconstruir. E aí que mora o perigo e que a gente comentou até na semana passada sobre aquela questão de você ficar na frente do espelho falando eu posso, eu quero, eu consigo, se isso seria o suficiente ou não. É o suficiente para você construir daqui para frente. Agora, o que você já construiu lá atrás, você não consegue desconstruir. Então, se tem alguma coisa negativa construída com as palavras lá atrás, a palavra não é a técnica eficaz para desconstruir. Entendi. Faz sentido? Consegui explicar? Sim, mais ou menos, eu acho que sim. Mas eu acho que ao longo dessa live a gente vai ter mais clareza nessas coisas que você explica aí. Então, a partir de um determinado momento para frente, eu posso utilizar palavras para construir. Mas desse Isso. momento para trás, não há o que fazer a priori. É isso? Você tem outras técnicas, tá? Que você tá. pode aplicar. Mas é a mesma coisa, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: imagina o teu computador, tá? O teu computador é o teu cérebro. Aí você vai lá e começa a dar comandos no seu teclado. Se você der o Ctrl+C e o Ctrl+V, você vai dar o copiar e colar.
Agora, não adianta você ficar apertando Ctrl V para copiar, porque esse comando é para colar. Então, é a mesma coisa no nosso cérebro. As palavras, elas servem para construir daquele momento para frente. Então, se o bebê está nascendo, vai construir toda a vidinha do bebê. Tá? Mas elas não servem para tirar alguma coisa que a gente tem, que é o que a gente chama de crença limitante. Que as próprias palavras podem ter construído alguma limitação, alguma coisa, alguma mentirinha que a gente acredita, porque ficaram contando a vida inteira pra gente, ou até mesmo a gente mesmo se contou. Entendi. Agora, nesse sentido, de que maneira as palavras, então, podem servir para nos levantar ou para nos derrubar? Para nos ajudar ou para nos atrapalhar? Qual é o processo envolvendo esse tipo de coisa? E as palavras? Ela vai servir para as duas coisas, tá? Então, assim, se você utilizar as palavras falando de forma positiva, essas palavras vão te levantar. Porque lembra, a palavra ela vai te desencadear uma emoção. Quem faz muito isso é o pessoal do marketing e até a técnica que as pessoas aqui na internet costumam já ter ouvido falar, que é o copywriting, né? Que é a técnica de você escrever determinadas palavras que vão despertar uma imagem na pessoa, no inconsciente coletivo, né? Ou seja, em todo mundo. E aí você vai ter uma emoção, dessa emoção você vai ter um comportamento, desse comportamento você vai ter um resultado, que é uma ação, que aqui na internet a gente fala o call to action, né? A chamada para ação. Então você consegue trazer a pessoa para uma ação. Se você fala coisas positivas, você vai despertar uma emoção positiva, porque a gente associa, tem a questão do tom de voz, né? Mesmo eu tentando falar no mesmo tom de voz, as coisas positivas elas não conseguem ser ditas exatamente como as negativas. Então tem uma diferença que às vezes a gente não consegue escutar, mas o nosso cérebro percebe. E aí, nessa diferença, se eu coloco coisas positivas, eu vou gerar emoções positivas, né? Imagens positivas, emoções positivas, comportamentos positivos e bons resultados. Agora, se eu começo a falar coisas negativas para mim, que eu acredito, por exemplo, eu não sou capaz de... eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de lidar com esse computador hoje. Eu estou me convencendo de que eu não sou capaz de lidar, eu vou gerar uma emoção negativa, que é uma angústia, né? Eu vou gerar a frustração. Essa frustração pode me gerar um comportamento de agressividade, por exemplo, que eu posso fechar o computador com tudo, jogar o lápis longe, ou simplesmente dar uma bufadinha. Tá? E aí eu vou ter uma ação negativa, que é um resultado negativo, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Agora, se eu viro para mim e falo assim, ok, pera um pouquinho, eu sou capaz de mexer nesse computador sim, eu sou capaz de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo. Então, eu vou gerar uma emoção de confiança. E aí, nessa emoção de confiança, eu vou gerar um comportamento, o meu cérebro vai entender esse comportamento, e aí eu vou conseguir gerar resultados. Tá? E a gente tem que pensar que a gente escuta as palavras a nossa vida inteira. Né? É o tempo todo sendo metralhado aqui de palavras. Então, quanto mais você escuta, mais o seu cérebro tende a acreditar. E aí a gente forma as nossas crenças, que podem ser limitantes ou não. Veja só, quando a gente é pequeno, criança, a gente ouve as palavras dos nossos pais, avós, quem tem irmão mais velho, do irmão mais velho e tal, e a gente não entende muitas das palavras que nos são ditas. Isso, mesmo assim, há algum tipo de reverberação dentro da nossa mente, ou a gente só passa realmente a ser impactado pelas palavras quando a gente conhece o significado delas? A gente acaba sendo impactado antes. Bebê não é meu forte, tá? Meu trabalho é focado mais no cérebro do adulto, a gente tem algumas diferenças. Mas a questão é a sonoridade. Então, é o jeito que você fala, que é o que eu te falei. A gente tem as ondas do som que são diferentes. E essas ondas, elas são interpretadas e absorvidas pra gente de uma forma. E o bebê, ele já vai criando imagens, né? Com aquelas palavras. A primeira comunicação do bebê é a imagem. Ele reconhece o rosto da mãe. Então, cada palavrinha, ele já vai começar a associar uma imagem e uma emoção. E aí você vai determinar, né? Se você consegue fazer uma emoção positiva ou não. Se você falar coisas negativas para um bebê com um som positivo, não sei se o bebê vai conseguir entender aquilo como um positivo, porque ao longo da vida dele isso vai ser distorcido. Aí teria que perguntar para alguém mais especialista em bebê.
Entendi. Tá? Mas assim, as palavras elas passam a ter um efeito tanto pelo seu significado quanto pelo seu som. Olha só, o Valzec Wellington, ele está perguntando um negócio. Como convencer... Só que eu não sei como é que faz aqui no Instagram para rolar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu também não... Peraí. Como convencer alguém da sua capacidade e usando palavras ser capaz de auxiliar a pessoa a sair da... Aí a gente não tem o final, né? Mas quando você está lendo, para mim acaba em auxílio, nem vai. Não, para mim acabou no sair da... O Wellington, se você estiver aí ainda, escreve como comentário a sua pergunta, não nas perguntas aqui, na sua zona de conforto. Olha lá, ele respondeu. Eu imaginei que seria essa o final da frase. Bom, quando você convence uma pessoa da capacidade dela, primeiro você precisa ter autoridade para falar sobre essa capacidade, tá? O nosso cérebro, isso independe de qualquer coisa. O nosso cérebro, ele já nasce com uma programação para a gente acreditar em autoridades. Quem fala muito sobre isso é na técnica da teoria da persuasão. E você tem, o cérebro, ele se convence, você a vida inteira já tem alguém que você faz uma referência como autoridade. Normalmente é o pai e a mãe, que são as nossas primeiras autoridades. Então, o primeiro, para convencer alguém, persuadir, você precisa demonstrar que você entende daquilo e que você entende que aquela pessoa tem uma capacidade, porque você é uma autoridade para dizer. Então, ela precisa te ver dessa forma. Agora, para a pessoa sair da zona de conforto, você vai ter que ter técnicas motivacionais. Então, você vai ter que entender o que pega para aquela pessoa. Na negociação, a gente fala muito sobre essa técnica, que é da posição e do interesse. A posição é aquilo que a pessoa demonstra, né? Então, assim, eu quero ganhar X reais na venda dessa casa. Mas o interesse dela, porque ela quer vender a casa por aquele valor, porque ela quer, por exemplo, pagar o hospital porque ela ficou doente. Tá? Então, o interesse dela, na verdade, é o pagamento do hospital, tanto faz se vai ser com a casa ou não. Então, precisa entender o que está motivando a pessoa a ficar ali na zona de conforto dela e como você pode mexer nessa motivação. Na hora que você acertar o ponto com as palavras, você vai conseguir tirar. E aí você pode usar uma técnica muito conhecida, que é a arte de fazer perguntas. Né? Que é começar a perguntar assim, mas pelo que eu entendi, o que está pegando para você? Essa frase é mágica, o que está pegando? É porque a gente faz um gatilho mental com o cérebro. Então, você pode utilizar por aí. Essa questão da utilização das palavras para nos mover para cá ou para lá, eu tenho uma experiência muito legal, porque eu estou com 50, com 27 anos, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, porque eu sou do interior, e eu vim trabalhar na TV Bandeirantes. Tá. E uma das coisas, o Wellington, ouve essa, uma das coisas que todo repórter sonha em fazer é entrar ao vivo. Sim. Pelo menos a maioria. Você quer entrar ao vivo, você quer falar, porque é um desafio. E aí eu estava fazendo algum tipo de reportagem e tal, e a chefe de reportagem, que não me conhecia, falou assim, ô Moneta, você está indo lá para não sei aonde fazer um ao vivo. Daí eu olhei para o cinegrafista e falei, rapaz, eu nunca fiz um ao vivo. Aí ele olhou para mim e falou assim, nunca mais esqueço. Era um baixinho. Puta, você lembra o nome dele, Wellington? Um cara baixinho, cabelo branco, baixinho, que trabalhava na Band, ele deve lembrar. E ele falou assim, Moneta, você consegue, cara, vambora, você vai fazer. Mas assim, então, mas não falo para ela que eu não sei? Não fala nada. Vamos lá e fazer. Fica tranquilo. E foi legal, porque essas palavras dele entraram aqui e falavam, puta, eu sou capaz, eu vou fazer. E vamos lá. E aí eu fui, morrendo de medo, não falei nada, botaram tudo equipamento, um microfone, daí começou, me chamaram, entrei, e no fim das contas foi bom pra caramba. Cheguei na redação e falei, muito obrigado por me estrear. Como assim? Porque foi a primeira vez que eu fiz ao vivo. Nossa, se você tivesse falado, eu não tinha mandado você. E daí eu não teria passado por isso, pela experiência. Pois é, você vê que a tua frase para ele seria de dizer que não passou pela experiência seria algo que soaria negativo e ao mesmo tempo você conseguiu um incentivo de alguém que você viu como autoridade. Né? Alguém falou, não, vai lá Sim, e faz, tá tudo certo, vai lá verdade. e arrasa.
É Então você verdade. criou uma imagem de uma autoridade para É. você, que te gerou uma emoção, que te gerou o comportamento e te gerou os resultados. É um E ótimo exemplo. é verdade isso porque esse cinegrafista, lá em 97, ele já era é, antigo, já era experiente, já era um cara Sim. que já tinha trabalhado com vários repórteres muito bons. Então, realmente, foi uma autoridade mesmo. Quando ele falou, você consegue, você vai. E para ali foi o gatilho. É impressionante como realmente, dependendo da situação, isso faz diferença, né? Sim, a autoridade ela é muito importante, né? Isso garante até resultados aqui no próprio Instagram, né? Porque tem pessoas que são ouvidas mais e pessoas que são ouvidas menos. Porque são pessoas que se colocam numa posição de autoridade. E aí alguém também reconhece essa autoridade. Nesse caso, ele se colocou numa posição, né? Dizendo para você o que você tinha que fazer. E você falou, não, realmente, ele é super experiente, tem mais tempo de casa do que eu, enfim, disparou ali e a técnica funcionou. Na verdade, Wellington, não foi medo de perder o emprego, não. Ele falou aqui, ó. Motivação nesse caso foi a obrigação de fazer e o medo de perder o emprego. Não, não foi não. Eu estava cobrindo férias na Bandeirantes e eu não tinha obrigação de fazer o vivo. Foi a mesma coisa, igualzinho, Daniela, a mesma coisa quando eu fui trabalhar na Record e o diretor da Record virou para mim e falou assim, ó, hoje você vai fazer o Águia Dourada, você vai voar. Eu nunca tinha voado helicóptero. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, vamos embora. Nossa, fiquei com medo, hein? E aí o cara falou, na época tinha um repórter, meu Deus, eu não lembro o nome dele agora. Tabarelli, Lúcio Tabarelli, grande Lúcio Tabarelli. Ele falou assim, ô Moneta, você vai sim, vai embora, vai sim. Fazer ao vivo embaixo, não vai fazer ao vivo lá em cima. E aí, novamente, uma autoridade, que eu vi no Lúcio essa autoridade, e a gente foi. Então, realmente, isso aí tem muito a ver, né? A minha filha, por exemplo, Sim. agora estava, nesses dias, aprendendo a tocar um solo de violão e tal, e, sei lá, a certa altura a gente estava conversando, ela hesitou, mas eu não consigo. Falei, consegue sim, claro que consegue. Claro que consegue. E conseguiu, e tirou um solo que eu jamais tiraria. Impressionante, né? É legal isso. É a tua autoridade de pai, né? É o reconhecimento, poxa, meu pai tá me dizendo que eu posso. Já é uma autoridade nata quase, né? Porque a gente nasce percebendo essa autoridade. E aí você chegou e falou para ela que ela poderia, ela foi. Agora imagina se você tivesse dito ao contrário. Qual o É, efeito que não seria nela? Né? é. Não, deixa aí que você não consegue mesmo. Você é bem competentezinha, melhor nem fazer. Mas então, Ia eu gerar acho. o efeito reverso, É, contrário do que você estava querendo. é. Eu acho que eu pisei na bola, assim, nesse sentido, quando ela era menorzinha, criança. Eu pisei na bola. Porque eu tentei ensinar matemática, ela não aprendia, e eu perdia. Eu era mais novo, né? Perdia a paciência se esgotava, daí eu falava, pô, mas você não entende, você é burra tal. E daí, depois, eu me arrependi muito de ter feito isso, porque eu não entendia a gravidade disso. Eu não Mas, entendia. mas é que esses estudos são relativamente novos, né? A neuroplasticidade do cérebro. Então a gente também não sabia, né? Eu costumo dizer, até aprendi isso na programação neurolinguística, que a gente trabalha, a gente toma as melhores decisões dentro do mapa que a gente tem. Ou seja, dos nossos valores, do que a gente aprendeu. Olhando depois que o tsunami já passou, você já ampliou seu mapa, já tem mais informações e fica muito mais fácil. Né, de colocar uma outra forma, de agir de uma outra forma e de se julgar. Então, e vamos combinar que ensinar não é fácil. Eu não sei quem está passando aqui pelo homeschooling, mas eu estou passando e osso, né? A gente É, nunca valorizou tanto os professores. verdade isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, dentro disso que a gente está falando agora. Tá? Você acha possível a gente mudar o nosso cérebro, o que a gente pensa, de certa forma, para mudar o comportamento utilizando as palavras ou não? Você consegue mudar o teu comportamento justamente pela neuroplasticidade, tá? Ou seja, o cérebro, o que é a neuroplasticidade? Então eu Nosso ia cérebro perguntar isso. O que é ele é isso? como se fosse uma massinha ou se fosse de plástico. Isso foi descoberto pela medicina e por cientistas, tá? Que percebem que o cérebro pode ser moldado. Antigamente acreditava-se que não, tá?
que você não podia, nascer assim, morria assim. Agora não, você acredita que você pode moldar o teu comportamento. Então, dependendo, a gente tem vários níveis ali, né, do comportamento, a identidade, o próprio comportamento em si, tem vários níveis que a gente trabalha. Mas, se você utilizar as palavras, você vai se convencer daquilo daqui para frente. Então, da mesma forma que você tem uma crença, que a crença limitante ela é formada pelas palavras, a crença de sucesso também vai ser formada. Só que por que eu falo que isso não funciona só as palavras? Porque, assim, você vai ter duas crenças brigando. Então, uma dizendo, putz, eu sou capaz, eu posso. E a outra dizendo, não, você não pode. Lembra daquela vez? Você não podia. Porque no passado você se dizia que não podia, tá? Então, você tem que eliminar, na verdade, a gente fala na PNL que a gente não elimina nada. A gente aposenta ou ressignifica. E trazer uma nova. E aí, a nova é muito importante a gente ouvir coisas positivas. Porque você deixa de criar novas crenças limitantes e passa a criar crenças de sucesso. Né? Você passa a acreditar. Um exemplo bem categórico é a seguinte. A vida inteira você foi chamado de Adriano. Tá? Todo mundo te chamou de Adriano. De repente, agora, você falou, desculpa, a tua idade, eu não prestei atenção. Eu tenho já meio século. Meio século, 50 anos de idade. Tá lá. Alguém vira pra você e fala que você é o José. Fala, olha, Adriano, houve um erro. Na verdade, você nunca foi o Adriano, tá? Você nunca foi Adriano Moneta, filho de fulaninho, de ciclaninha. Na verdade, você é o José, filho de ciclano e Beltrana. Você vai tomar um choque, né? Você vai ficar assim, mas peraí, a vida inteira eu fui o Adriano. Faz 50 anos que eu sou o Adriano. Faz 50 anos que eu criei essa identidade. Veja, não vai mudar nada internamente de quem você é. A gente só tá mudando o teu nome, tá? O que vai acontecer? Você, por muito tempo ainda, vai continuar ouvindo Adriano e olhando. Por quê? Porque repetiram na sua cabeça por 50 anos que você chamava Adriano. E o José, você vai, conforme forem te chamando de José, você vai se acostumando, até que vai chegar um momento que você vai responder por José também. Mas se você não ressignificar o que aconteceu ali com o Adriano, com essa criança de acreditar que você é o Adriano, a vida inteira você vai ter o impulso de Adriano, oi, não sou eu. O que é ressignificar? Tenta Trazer explicar de modo simples para a gente entender esse processo. Ressignificar é trazer um novo significado para aquela situação, para aquela ação. E aí a gente... Como é que você faz isso? Como é que a gente... Por técnica. Aí é uma técnica, os psicólogos têm as técnicas de ressignificação e a gente na análise comportamental tem pela programação neurolinguística. Então você vai ter uma técnica que você vai mexer ali nas memórias, nos sentimentos e vai fazer o teu cérebro associar aquela situação com outra. Tá? E aí você vai trabalhando isso como se você estivesse dando comandos para o seu cérebro. Lembrando que o cérebro da gente é um computadorzinho, né, gente? É um hardware. Então você vai dar comandos específicos para ele mudar a visão daquela história. Em que medida esse tipo de processo, aliás, todos esses que a gente está falando, que tem a ver com o cérebro, em que medida ele se utiliza de imagem? A minha pergunta, ela tem uma explicação. Eu fiz há algum tempo psicanálise. Tá. E a minha psicanalista, ela forçava muito a imagem. Imagine não sei o quê, imagine aquilo. Dizendo que isso, de uma certa forma, teria algum impacto no inconsciente. Eu não sei, aí você que sabe. Mas ele tem alguma coisa lá que vai mudando lá dentro. Tá. A ponto de, uma certa vez, numa sessão, ela falou para mim assim, agora você vai fazer o seguinte, e eu vou expor aqui um lado íntimo da minha vida, mas não tem problema nenhum. Eu vou deixar essa cadeira aqui e eu vou sair da sala, ela falando para mim. E nessa cadeira você vai ver a sua ex-mulher. E você vai perguntar ou falar para ela aquilo que você nunca pôde, porque o nosso relacionamento terminou assim, puf, entendeu? E ficou uma conversa. E eu falava isso para ela. E hoje, graças a Deus, já não me faz mais falta. Mas naquela época, isso vai 2015, então são 5 anos atrás, 4 anos atrás, 2016 talvez,
E quando ela saiu da sala, que eu me vi forçado a ver minha ex-mulher sentada na cadeira, juro para você, ô Daniela, eu fiquei tremendo. Eu me senti do lado da minha ex-mulher e eu perguntei o que eu queria ter perguntado. Perfeito. É uma técnica de ressignificação. É? Ah, então. Ela Interessante. usou uma técnica para mexer justamente com o seu cérebro, porque lembra, ó, vamos voltar um pouquinho. O mapa é a maneira que a gente enxerga e recebe a informação. Então, eu recebo a informação de acordo com as minhas crenças, com os meus valores, com tudo que eu aprendi na vida, tá? Então, naquele momento que você viveu a experiência com a sua mulher, a sua ex-mulher, naquele momento você criou uma imagem, um sentimento, um comportamento e um resultado. Só que ele ficou lá. Só que você foi passando o tempo ali, dias, meses, anos, não sei quanto tempo foi depois, e você adquiriu novas informações. Então, o seu mapa ampliou. Agora, você poderia olhar essa situação de uma forma muito diferente, porque você Sim. tem mais informações. Então, o que ela fez? Ela trouxe exatamente essa situação para você, te fez lembrar da situação como você lembrava, de acordo com o seu mapa, só que enxergando agora com o Adriano daquele momento, com as informações daquele momento. Então, você trouxe um novo significado. E naquele momento havia dor, né? Havia a questão da emoção. Hoje já não há mais. Então, realmente, é verdade Exatamente. isso. É. Isso é uma técnica típica de renegociação, não, desculpa, de ressignificação. É Tá bem vendo? típico. Então, eu não entendo nada, mas eu sei, pelo menos, enxergar algumas coisas que eu já fiz quando você fala. Porque quando você falou ressignificação, eu lembrei disso na hora. Porque depois daquele dia em que eu perguntei o que eu queria perguntar, alguma coisa quebrou. Ou Sim, melhor, quebrou não, porque quebrou é coisa ruim. não necessariamente. Alguma coisa se encaixou. E eu saí melhor daquela sessão e alguma coisa mudou naquele dia. Alguma coisa mudou. Mudou, porque muda dentro de você. O nosso externo é um resultado do nosso interno. Então, você tem duas formas de mexer com o seu cérebro. Ou você vai mudar o externo, algumas coisas do que você pode para convencer o teu interno a mudar, e depois você vai mudar o interno. Ou você muda o interno para mudar o externo. O psicólogo, ele sempre vai mudar o interno primeiro. Tá? Adriano, eu queria pedir desculpas só para as pessoas. Eu não estou conseguindo ler as mensagens. Está muito... porque meu celular está longinho. Eu vou ler para você aqui, ó. Eu vou pedir desculpas que eu não estou lendo e quero agradecer também a presença de todo mundo. Aqui eu vi que me elogiaram, não consegui ver. Acho que foi o Theo. Obrigada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu acho que ele elogiou depois aqui. Bom, a Isabela está perguntando, neuroplasticidade acontece quando lemos bastante livros? Já li isso em algum lugar. Pode ser, é uma técnica, tá? Mas como assim? Porque assim, a neuroplasticidade é a mudança do seu comportamento no cérebro. Então, você pode ir mudando o seu cérebro, adicionando mais informação. Basta só ler livros? Não, mas o livro, ele vai gerar uma imagem em você, porque são palavras, a imagem de novo. O nosso cérebro, ele lê muito por imagem, tá? Muito não, ele lê 100% por imagem. Ele sempre vai traduzir por imagem. Para algumas pessoas, independente do tipo de inteligência que a gente tenha, porque tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, isso aí é outro cenário. Mas o nosso cérebro, a tradução dele você olha a palavra, você escuta a palavra, você vê a imagem, seja como for, transforma numa imagem dentro da tua cabeça, tá? E aí essa imagem que foi transformada vai gerar um comportamento que vai te gerar os resultados. Desculpa, a emoção que vai gerar o comportamento que vai gerar os resultados. É sempre essa a equação. Então, se você mexe nessa equação, você vai conseguir mudar a maneira do teu cérebro. Repetição ajuda? Muito, porque se você não repete, você não convence o teu cérebro, é o que eu falei, a vida inteira você foi chamada de Adriano. A vida inteira a Isabela foi chamada de Isabela ou ela tinha um comportamento. Para ela mudar, ela vai precisar da repetição. Ela pode até adotar outras técnicas que vão ajudar a modular o cérebro mais fácil. Mas ela pode sim, tendo acesso à informação, aos livros, ela vai conseguir trazer um resultado bem legal. Nossa, muito interessante isso, né? Porque você amplia seu mapa. Entendi. Deixa eu ver qual é o Theo. É o Theo Augusto. A maneira como a Daniela explica é incrível, fácil de entender e de forma objetiva. Concordo, Theo, é verdade. Muito obrigada. Esse assunto é...
Olha aqui, o Wellington. As palavras ferem. Amigos, familiares, perderam a amizade e contato. Ah, é verdade. É um assunto que o Wellington está trazendo bastante pertinente. Então, eu vou repetir. As palavras ferem. Amigos, familiares perderam a amizade e contato brigando por política. Uhum. Existe um método prático para apaziguar e perdoar ou o indicado é mesmo ajuda profissional? Olha, você pode utilizar de técnicas de meditação, de Ho'oponopono, que são técnicas que você consegue se auto-aplicar. Aí vai depender do grau que você precisa lidar com esse perdão, tá? Muita gente realmente nesse período acabou brigando. Primeiro, cada um tinha o seu mapa. A realidade, o território era o mesmo. Só que cada um interpretava de um jeito. Então, uns defendiam A, outros defendiam B. E cada um tinha a sua razão. Só que o que acontece? Na hora que cada um foi defender, eles usaram já gerou a emoção da raiva. Essa raiva trouxe palavras negativas que geraram uma emoção negativa. Na emoção negativa, o que a gente tem? Um comportamento negativo. Do comportamento negativo, o que a gente tem? Um resultado negativo, que nesse caso, como o Wellington nos trouxe, é um rompimento. Então, assim, para você voltar, eu sempre falo, gente, todo conflito, ele acontece por uma falta de comunicação eficaz. Então, se você quer voltar, independentemente do teu cérebro, a melhor fórmula, toda vez que me perguntam, independentemente da PNL, é conversar, é o diálogo, né? É trazer a pessoa para conversar, expor como você está se sentindo e colocar que você não teve a intenção de ofender. Às vezes a gente não tem às vezes não, acho que a maioria das vezes a gente não tem a intenção de ofender. Mas sem querer, para o meu mapa, aquilo não é ofensivo e para o seu pode ser. Então, uma palavrinha que resolve muito é o desculpa, que a gente acha que quando a gente pede desculpa, fica ali no inconsciente coletivo, né? De que desculpa é uma coisa assim, ah, não, mas se eu tô me desculpando, ele também tem que se desculpar, porque só eu. E não, na verdade a desculpa é, eu não tive intenção de. Então, se você não teve intenção de machucar ninguém, peça desculpas, porque você fez sem querer. E quem tem legitimidade para dizer se foi machucado ou não, não é o agressor, entre aspas, tá? O agressor. Mas a vítima também, entre aspas. É ela que sentiu, ou ele que sentiu. Então, é isso, a melhor fórmula ali é você conversar para colocar o seu ponto de vista e dar a chance de escutar o outro também, para saber como que é o mapa do outro. Então, dentro dessa perspectiva que você está falando, então, existem pessoas que têm mais sensibilidade e outras têm menos sensibilidade no sentido de serem afetadas pelo que alguém fala ou alguma coisa e tal. Por exemplo, sei lá, eu tenho muita dificuldade em ser ofendido, assim, porque eu sou tão ogro que às vezes a pessoa fala comigo, para mim tá tudo bem, e depois ela vem, olha, desculpa, eu fui grosso. Foi grosso? Foi grosso nada, calma. Eu tenho acho que eu sou mais empedrado. E tem gente que é mais delicado, né? Tem gente mais delicado. E com essas pessoas mais delicadas eu me dou muito mal, justamente pelo meu jeito de ser. Então eu fui aprendendo ao longo dos anos que quanto menos falar, melhor. Fica quieto. Então, você pode, de repente, ao invés de quanto menos falar, melhor, você já pode até colocar para as pessoas de antemão, né? Olha, eu tenho um jeito mais ríspido de falar para muitas pessoas, o meu objetivo não é ser grosseiro, e se porventura você se sentir assim, me desculpa, porque minha intenção em nenhum momento é te ofender. Aí você já coloca uma proteção no outro, porque, de novo, a gente entra no mesmo papo que a gente estava. Cada um tem o seu mapa. Eu posso ser mais sensível ou mimimi, como dizem por aí, alguma outra coisa, por conta do meu histórico. Então, eu tenho algumas crenças, por exemplo, que me fizeram mais sensíveis. Ou, ao contrário, eu tenho um histórico de que não deu tempo de ser sensível, não. Então, eu tive que criar uma casca mais dura e aí a sensibilidade... Então, é tudo, mas percebe que é tudo uma questão de comunicação? Se você diz para o outro como é o seu mapa, o outro consegue entender. E ele vai falar, ok, beleza. Se você for grosso, eu te falo. Acho que é exatamente isso. Sabe o que eu ia perguntar para você? Perguntar não, ia pedir? Claro. A gente já está Vai lá, mimimi não, doutora. A
Tem essa questão, né, do mimimi. Eu também não gosto do mimimi, detesto quando falam que a geração Y é mimimi. Mas foi uma maneira de fazer rapport, de me conectar com todo mundo. Na live passada, você sugeriu para que, eu não sei se foi na live ou se foi depois na nossa conversa, assistir Divertidamente. Isso. Faz uma analogia das coisas que tem lá com essa conversa que a gente está tendo, muito básica. Muito. Por exemplo, o que eram aquelas bolinhas de memórias raízes, memórias permanentes, memórias... Como é que chama? Tem a memória base e a memória permanente. A permanente, né? Aquelas 6 ou 7 douradas. É a memória base das ilhas, né? Isso. E tem as outras memórias que... E aí, em que medida a tristeza e... Eu achei sensacional. Quero ver de novo esse desenho, porque realmente eu não apostava. Sensacional, né? Foi muito bom. A minha mulher já tinha visto, minha filha também, mas eu não tinha. E realmente, olha, que visão que dava. É porque você começa a entender como o teu cérebro funciona de uma maneira lúdica, porque a neurociência ela é pesada, né? É difícil da gente entender a neurociência pura. Então foi uma maneira lúdica. O que a gente poderia fazer de analogia é colocar o seguinte, bom, as nossas memórias bases, elas são constituídas pelas nossas experiências e pelas falas. Então, para quem assistiu o filme, quando a Hailey vai lá e ela acerta o jogo de hóquei que ela é pequenininha e ela cria uma das ilhas dela, ela criou uma memória base da felicidade pelo que os pais elogiaram. Porque os pais vieram para ela, uma autoridade veio para ela e falou: é isso aí, Hailey, muito bom. Jogou ela para o alto, criou emoções com as palavras e aí ela entendeu que era um comportamento ok, que era um comportamento adequado. E para aquela idade é o tipo de memória que vai ficar. As nossas memórias bases, elas vão mudando, a gente não lembra. Eu não lembro de quando eu tinha 2 anos, um ano. Vai mudando, porque a gente vai colocando outras memórias de acordo com as nossas experiências e com o que a gente acredita. Quando você nasce, é claro que você tem a tua genética, tem todas as informações, mas é como se você tivesse quase como um papel em branco, né? Então, assim, os seus pais, eles têm uma função, os pais ou os cuidadores têm uma função muito primordial, porque eles vão te mostrar o que é certo e errado, né? Você não sabe. Então, essas memórias bases, elas vão mudando. A criança, é legal no filme, porque a gente vê que a gente nasce predisposto já com a honestidade, né? A honestidade é uma coisa do ser humano. Tanto que ela fala, né? Uma das ilhas construídas é da honestidade, que no momento do filme quebra, porque ela toma uma decisão errada. E por que ela tomou a decisão errada? Pelo sentimento, porque a amiga falou alguma coisa para ela, né? Ela ficou com a amiga, falou que a outra tinha ido muito bem no lugar dela no hóquei. Isso gerou uma emoção da raiva, né? Que assumiu ali o controle do cérebro, que gerou um comportamento de fuga, que gerou um resultado depois dela se sentir triste e desamparada, porque aí as memórias voltaram. Então a gente tem essas memórias que são as imediatas, que constituem o nosso caráter. A gente tem as outras memórias que vão sendo jogadas ali para o inconsciente. E tem as memórias que desaparecem porque elas não são incentivadas. No filme é aquele poço imenso, escuro, que as bolinhas são jogadas e esquecidas, é isso? Ali elas são esquecidas, ali já não é nenhum inconsciente. O filme trata como, acho que é inconsciente, agora não lembro se ele usa o termo subconsciente ou inconsciente, né? Que é onde o palhaço tá. Então, assim, ela em algum momento, quando ela era bebê, que a Hailey acho que tem 10 anos no filme, em algum momento, quando ela era bebê, aquele palhaço assustou ela. E aí ficou ali, tipo, não montou uma memória base, mas causou um medo que gerou uma crença nela de que palhaço é um bicho perigoso. Só que como isso não foi alimentado ao longo dos anos, mas também não foi desconstruído, foram construídas novas coisas, mas não foi desconstruído ou ressignificado, ficou lá no inconsciente, né? E aí no filme tem as emoções que puxam, enfim, para dar historinha. Mas poderia ter um gatilho mental ali, tá? Quando a tristeza e a alegria puxam um palhaço, a gente poderia ler como um gatilho mental. Se alguém falasse alguma coisa para ela. Se alguém falasse alguma coisa que lembrasse aquela experiência de alguma forma, isso ia trazer o medo. E ela não ia nem perceber, né, da onde veio esse medo, porque ela não ia mais lembrar, mas ela ia sentir.
Para quem não assistiu, assiste, viu? Tem na Netflix o Divertidamente, é muito legal. Principalmente depois dessa live que vocês estão assistindo, vai ficar mais legal ainda. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí falando já da situação em que todos nós estamos, né, da pandemia. Como é que, na sua opinião, as palavras podem nos ajudar ou até nos atrapalhar nessa pandemia? Olha, eu ouvi a frase de uma amiga da minha irmã esses dias, que ela falou assim: olha, eu tenho a opção de levar a pandemia de uma forma leve ou de uma forma pesada. Quando você pensa em levar de uma forma pesada, eu te pergunto, quando eu falo essa frase para você, o que que vem na tua mente e o que que vem no teu sentimento? Ah, reclamação, né? E uma coisa ruim, né? Ruim, ruim. Agora, se eu viro para você e falo, você pode levar a pandemia de uma forma leve, o que que você sente? Tranquilidade, leveza, né? É exatamente isso. Então, se a gente não falar, se a gente começar a entrar na noia de só colocar os problemas e não perceber as coisas boas que a pandemia está trazendo, que eu sei que tem muita coisa ruim, cada um tem a sua situação e tem um calo que aperta num lugar diferente, mas se você só focar nisso, você vai levar o seu cérebro a se afundar. Eu já Tá? vi pelo menos 2 ou 3 ou 4 momentos em que pessoas foram criticadas nas redes sociais porque falaram de algum aspecto da pandemia positivamente. Então, assim, está havendo um certo preconceito, uma resistência às pessoas que acham alguma coisa de bom na pandemia. Não tem nada de bom na pandemia, está morrendo 30 mil pessoas. Não Tá sei. morrendo 30 mil pessoas. Ao mesmo tempo, você tem outro lado. Eu não estou tirando a legitimidade dessas Não, pessoas que sim, morreram. claro. É doído, inclusive para os parentes dessas pessoas, né? Para a gente que está aqui, que não está envolvido, a gente não tem uma emoção. Agora, o que eu pergunto é assim, o que adianta eu olhar para esses 30 mil? Esses 30 mil vão me ajudar a proteger outros 30 mil ou vão me prejudicar? Porque na hora que eu ficar pensando só nas coisas ruins, eu vou gerar uma emoção e eu vou gerar um comportamento que vai me ajudar a impedir mais mortes, ou ao contrário, eu vou ficar sem saber o que fazer porque eu estou angustiada. Eu vou ficar sem saber o que fazer porque eu vou ficar angustiada. Aquilo vai criar uma coisa em cima de mim. Então não adianta. Né? Não vai trazer essas pessoas de volta, infelizmente. É óbvio que a gente tem que olhar, tem que ter o lado estatístico, tem que ter os profissionais vendo o que dá para ser feito. Mas se você ficar só olhando para coisa ruim, você vai se afundar numa depressão. E você não vai conseguir resolver nada. É que nem quem já tá, aqui até fugindo um pouquinho das palavras, mas assim, é que nem quem já tá ruim. Coloca teu ombro para frente, ou nem quem tá bem. Coloca teu ombro para frente, o rosto para baixo, faz uma cara de tristeza. Vai chegar num ponto que você vai estar triste. E aí você vai conseguir ter energia e produtividade para fazer o que precisa? Não. A gente precisa fazer o Brasil continuar, a economia precisa continuar girando. Tem mais milhões de pessoas no mundo que dependem das que estão vivas. E essas pessoas precisam ter uma... Ali até a pergunta, agora esqueci, acho que foi o Wellington que falou. Uma motivação para continuar. Senão elas não vão partir para ação. E aí você vai ter o fim do mundo. Então não dá para descaracterizar a coisa ruim, mas não dá para focar no ruim. A gente precisa focar nas coisas boas para ter um combustível para ir para frente, para não deixar isso se repetir. Infelizmente, se você quer enxergar algo positivo, é melhor guardar para você. Eu acho que não é o caso de você se expressar, principalmente em redes sociais, porque vai tomar porrada, não adianta. Mas eu concordo com você, a gente tem que realmente ver alguma coisa boa. Eu enxergo algumas coisas boas na pandemia. Não vou falar aqui agora, mas eu enxergo. Agora, pelo menos não é que nem o Lula, né? Que falou que ainda bem que tem o coronavírus. Não, aí também já é demais. Então, mas é que aí é força barra. Eu acho que a questão é como a gente coloca a comunicação, né? Adriano, se você coloca essa comunicação do que trouxe de positivo de uma maneira agressiva para quem sofreu, fica complicado. Agora, a questão aqui é o seguinte, é legitimar esse sofrimento. Esse sofrimento existiu, ele precisa de olhar. Mas a gente precisa entender que a gente não vai resolver esse sofrimento só olhando para ele. Então, a gente precisa olhar, o cérebro humano precisa de coisas positivas para ele continuar ativo, para a gente continuar fazendo as coisas acontecerem, porque senão a tragédia vai ser maior. Mas eu acho que o que pode acontecer é que numa rede social, principalmente como a gente não tem a resposta imediata do outro, o outro pode interpretar com o mapa dele como uma agressividade.
Então é muito importante dizer, olha, eu não estou deixando de legitimar a dor dessas pessoas. Eu tive uma aluna que perdeu a irmã no coronavírus. Foi super difícil para ela. Agora, se ela só focasse nisso, não focasse nas coisas boas, aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo bom no trabalho dela. Se ela não focasse, estaria ela lá de cama, sem poder fazer nada. E seria mais uma vida. Entende? Então, ela respeitou o falecimento da irmã, tem que respeitar a dor das pessoas. Sim, é uma tragédia. Não é que só veio coisas boas, mas neste momento a gente precisa de um combustível para evitar que coisas piores aconteçam. E qual é esse combustível? Focar em soluções, focar no positivo. Olha só, como é que a gente pode usar as palavras no nosso dia a dia de forma que a gente tenha uma vida melhor? Sempre positivando. Sempre positivando. Se você perceber, porque assim, as palavras negativas, elas aparecem na nossa cabeça. Os próprios pensamentos negativos aparecem, né? Às vezes, eu lembro muito da live passada, você falando quantas vezes xingou de burro, né? Ou coisas do gênero. E é claro, aparece para todo mundo essas palavras negativas, tá? Às vezes, principalmente quando a gente já tá irritado com alguma coisa. Mas o que você precisa fazer? Se conscientizar e falar, ok, tá bom, entendi que eu não tô legal. Mas assim, vamos respirar fundo e pensar, ao invés de que eu sou burra, de que eu tô com alguma informação a menos e que eu preciso, então, ir atrás da solução. É o foco na solução e não no problema. Então, você pode usar as palavras de uma maneira positiva para te incentivarem numa emoção positiva, num comportamento positivo e num resultado positivo. Olha só, uma pergunta engraçada aqui. Falar palavrão faz bem à saúde mental ou não? Olha, eu vou te dizer a minha opinião muito pessoal, que naquele momento que a gente está com uma raiva do caramba, o palavrão é super bem-vindo, porque você fala e ele vai embora, né? Tá vendo, Patrícia? De tirar a raiva. Agora, você falar o palavrão, brincadeira essa parte, você falar o palavrão no seu dia a dia, continuamente, você está invocando a raiva, o sentimento da raiva de uma maneira não tão positiva. Porque a raiva ela pode ser positiva, né? A raiva pode ser para foco, para determinação e para uma ação positiva. Ela não precisa ser negativa. Mas o palavrão ali, até pelo inconsciente coletivo, pelas projeções que a gente faz, ele pode trazer uma negatividade. A Patrícia está dizendo, eu sabia, porque ela que fez essa pergunta aí. Eu achei legal. Eu falo muito palavrão, então realmente eu tenho que tomar cuidado porque eu acabo entrando não na utilização do palavrão como uma válvula de escape, mas acabo falando palavrão de modo rotineiro. Isso também, pelo que você está falando, não é legal, né? Não é legal, porque o palavrão por si só ele já está carregado de uma negatividade, senão ele não seria um palavrão, né? Ele seria uma palavra bonita. Eu levo bronca da minha mulher até hoje. Eu detesto quando eu xingo muito. Para de xingar. Eu fico puto. Olha o palavrão. Olha lá. E aí, o que te gera de emoção quando você fala que você fica puto? Eu tô vendo a raiva, a tua expressão e microexpressão daqui de raiva, né? Agora, aquele sujeito, ou aquela pessoa que mentaliza palavras positivas. Vou conseguir, mas mentaliza, não está falando. Vou conseguir, vou conseguindo. Isso faz alguma diferença? Isso atrai coisa boa ou não? Isso aí, mentalizar não é a mesma coisa que pronunciar. Vai atrair da mesma forma. A diferença é que, assim, quando a gente... Se somos nós que pronunciamos ou nós mentalizamos, você não vai ter uma diferença efetiva. O que difere é você escutar do outro. Então, por isso que tem muito Spotify aqui que fala, né, ou podcast, enfim, ou qualquer um que seja, qualquer meio que seja, que começa a falar positividades para você. Quando o outro te fala, tem um efeito maior do que quando você se fala. Porque você coloca uma autoridade no outro. Principalmente... Agora... Pode falar, desculpa. Não, eu que peço. Se você quer falar ou mentalizar, para o seu cérebro vai dar no mesmo, porque vai vir em formato de imagem. É interessante essa questão do cérebro com a imagem, né? É bem profundo isso, pelo visto. É bem profundo. É bem profundo. Para terminar, pelo menos é a minha última pergunta. Se você tiver mais coisa para falar, eu estou adorando, pode falar. Mas eu queria perguntar o seguinte. Na pandemia, muitas pessoas desenvolveram, até sem querer, uma ansiedade muito grande, né? Sim. De que maneira
a gente pode usar o poder das palavras para tentar diminuir ou até eliminar essa ansiedade que é negativa de qualquer forma, está sendo gerada por algo negativo. Tem jeito, assim, se eu ficar falando, o que a gente faria? Eu não sei se eu utilizaria a técnica de ficar falando, mas as palavras, elas podem ser um bom comunicador do que pode acontecer. Então, uma técnica que eu tenho dado muito para os meus clientes, principalmente agora, porque assim, a gente estava num período pré-pandemia, em que ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente estava lá na nossa zona de conforto, felizes e contentes, ou não tão felizes e contentes, mas estávamos na nossa zona de conforto. Aí, de repente, veio uma informação que a gente ia ficar trancafiado em casa, a gente não sabia como isso ia funcionar, as escolas dos filhos, como eles vão aprender e tal. Quando a gente começou a ter a noção, né, o contorno de um cenário, os coraçõezinhos de todo mundo acalmou. E a gente está aqui, quer dizer, São Paulo, pelo menos, a gente está quase 3 meses, já, assim, já não deu 3 meses, né, de ficar trancadinho em casa nessa nova rotina. Então, a gente criou uma nova zona de conforto. E aí, para sair dela agora, porque agora a gente está na ansiedade do fim da pandemia, né? Começou a falar ali da volta das escolas, isso já gerou um monte de polêmica, né? Quem defendia que a aula online era ruim, agora já quer aula online, e assim vai. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar, e aí tem que escrever mesmo, a melhor maneira de você lidar com as palavras nesse caso é escrevendo, é escrever qual que é o seu melhor cenário e qual que é o seu pior cenário. E na hora que você for escrever o seu pior cenário, você começa a ver o lado positivo dele. Então, meu pior cenário é ter que encarar o medo de levar meu filho, tô falando de mim, Daniela, levar meu filho na escola uma vez por semana, que além de me causar na rotina, que vai ser um inferno na Terra, porque agora eu já tô acostumada aqui com ele, eu ainda vou ficar com pânico dele pegar coronavírus. Então tá, então o que eu posso fazer, o que pode ser feito, e aí eu vou começar a fazer um brainstorm, ou seja, uma chuva de ideias, de palavras, e deixa as palavras virem. É a técnica do brainstorm mesmo, da chuva de ideias. Deixa as palavras virem e comece a escrever, porque isso vai te acalmar. Escrever? Escrever, porque aí o fato de você escrever está mexendo com várias sinapses no cérebro, os neurônios. Aí eu não sei exatamente, que é uma parte mais médica, mais científica. Mas vale escrever no computador ou não? É na mão mesmo? Você pode escrever no computador. O importante é você ter um movimento sinestésico, tá? Que a gente fala. Porque aí você vai ativar mais zonas do seu cérebro, né? Eu até na live passada, eu falei que a gente não usava 100% do nosso cérebro. Eu quero até aproveitar e corrigir, que não é que a gente não usa 100% do nosso cérebro. O cérebro é usado 100%, mas a gente não usa 100% da capacidade que o cérebro tem de nos gerar resultados. Por mais que a gente consiga ativar todas as partes dele, inclusive dormindo, mas que não serve para nada, né? Quando a gente está dormindo. Dentro dessa perspectiva, um pouquinho antes aí, que você falou, achei legal que a Gil escreveu aqui, que ela dá o exemplo clássico daquele copo meio cheio, né? Sim, do meio cheio, meio vazio. Pessoas podem enxergar meio cheio, pessoas podem enxergar meio vazio. É bem isso, né? É bem isso, você define como você vai querer enxergar. A pandemia tá aí, o copo tá meio cheio ou meio vazio, e você vai definir qual é o significado que você vai dar. Se você tá num momento de violenta emoção, você vai dar o significado de que ele é meio cheio. Meio vazio, perdão, contrário. Agora, se você tá numa emoção controlando as suas emoções e controlando o que você quer que seja, você vai falar, não, ok, eu vou olhar para a parte meio cheia. E aí você vai ter o combustível para você continuar. Depende muito, cai até naquela situação que você passou com a tua terapia, né? De quando, assim, quais são o que você tem no seu mapa, o que você tem de informação no seu mapa para conseguir enxergar aquele copo meio cheio, meio vazio. Mas eu quero começar a enxergar ele meio cheio e não mais meio vazio. Eu quero ressignificar ele, como eu fiz com a relação com a minha ex-mulher. Então, a primeira coisa, com certeza, é começar a se dizer. Vai vir a imagem, não, o copo tá meio vazio. Não, ok, eu entendi que o copo tá meio vazio, mas eu quero olhar para ele meio cheio. E aí, com a repetição, você vai conseguir trazer essa positividade. Não é uma técnica única, tá? Para cada coisinha que a gente tem na vida, a gente tem uma técnica. Como para cada comando no computador, a gente tem um atalho. Mas ela sozinha, ela já faz algum efeito, em conjunto com outros, ela vai fazer um efeito maior. Tá? Que não dá só para querer usar as palavras para resolver todo o problema do universo. Aí não rola, aí não consegue. Você precisa de outras técnicas também. Claro. Bem,
Eu queria agradecer, agora já deu 55 minutos, que é o tempo que a gente usa realmente, porque senão acho que fica chato, né? Foi muito bom. Aquele gostinho de quero mais, todo mundo, imagino eu quero mais. Se você não se importa da gente depois planejar uma outra live com um assunto que você queira falar, acho bem legal, viu, Daniela? Muito bom. Perfeito, a gente se organiza e quem quiser também pode mandar sugestões. Se quem está nos assistindo quer que fale sobre alguma coisa específica, acho que é bacana também enviem aqui para mim ou para o Adriano, para que a gente possa falar de alguma coisa que faça mais sentido ainda para todos vocês. É Acho verdade. que vai ser muito bacana. E E quero essa live... agradecer. Desculpa, pode agradecer. Quero agradecer a todo mundo que está aqui e a você, Adriano, por esse convite. É sempre Não, um eu que prazer estar agradeço, aqui. imagina. Agradeço mesmo. Pessoal, essa live vai ficar gravada no meu IGTV e depois a gente põe no YouTube da AKM Comunicação. A gente tem feito lives pelo menos 2 por semana. E, se vocês quiserem saber a programação, segue a gente no Instagram. Pode seguir tanto a AKM Comunicacal ou o Adriano Moneta. Semana que vem eu vou entrevistar novamente o Dr. Eduardo Goldenstein. Sensacional. Pode falar que ele é seu pai, não? Pode, eu ia falar, eu sou suspeita para dizer que a live dele é sensacional, gente, mas porque é meu pai, mas eu Não, acho sensacional, é um muito bom. poço de conhecimento. Dr. Goldenstein, olha, tem uma live dele, eu fico assim, eu nem falo, eu fico só ouvindo, é muito bom. Muito obrigado, então. Tem que terminar, senão ele vai derrubar a gente. Um abraço para todo mundo, um beijo, Dani. Obrigada, beijo para todos. Valeu. Beijo, Adriano, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.